registrar mais participações por aqui. O Diego Santos tem notícias da renovação do Henrique Carmo, estava tudo apalavrado e de repente miou. Diegão, eu conversei com Wagner Ribeiro e também com uma pessoa do departamento de futebol de São Paulo, ambas afirmam que ainda não há um acordo e que a distância parece ser grande. O São Paulo fez uma proposta, o Wagner Ribeiro respondeu com uma contraproposta e o São Paulo ainda não se posicionou em relação a essa contraproposta. A questão é financeira, o problema é grana. O Rian Francisco acaba de renovar o contrato e passou a ganhar R$32 mil por mês. A preocupação do São Paulo é de aumentar o salário do Henrique para 100 mil mensais e criar uma baita jurisprudência para outros atletas que subam da base. E aí deixa eu trazer uma informação importante sobre o Rian Francisco. Perdão, eu cheguei a dizer para vocês, ao longo da semana, que a multa rescisória do Rian para clubes do exterior era de 6 milhões de dólares. Essa informação me foi passada pelo Fabiano, que é genro do Luxemburgo e um dos empresários do Rian. O São Paulo contesta essa informação, tá? O São Paulo assegura que a multa é de 60 milhões de euros para clubes de fora e de 64 milhões de reais para clubes brasileiros, tá? Então eu vou me basear no que disse o São Paulo para completar ou trazer essa atualização. Só para completar, o Fabiano também tinha afirmado que o São Paulo passou a ser dono de 100% dos direitos econômicos. Eu fui checar com o Edmilson, que é do SCA, e também com o pessoal do São Paulo. Num primeiro momento, o pessoal do São Paulo falou que tinha 90%, o SCA disse que o São Paulo tem 80%. Depois, hoje, uma pessoa do São Paulo me ligou para falar, Nicola, de fato, o pessoal do SCA tem razão, 80% dos direitos econômicos do Rian Francisco são do São Paulo, outros 20% são do SCA Brasil. Além da negociação entre São Paulo e Bahia pelo Rodrigo Nestor, há um outro jogador do São Paulo na mira do Bahia. Esse jogador é atacante, já esteve nos planos do Cadu Santoro antes dele se transferir para o São Paulo, tá? Daqui a pouco eu dou mais pistas sobre esse jogador. Quanto o São Paulo arrecadou nesse ano, Jailson? Eu preciso levantar esse número direitinho. Deixa eu ver se uma pessoa que havia me passado sobre os 191 milhões de reais de prejuízo, se ela me traz alguma atualização sobre o tema, tá? Deixa eu só pegar aqui, ó. Peraí. Fala aí, meu. Tudo bem por aí? Você sabe quanto o São Paulo arrecadou ao longo de 2024? Ver se a gente consegue alguma atualização sobre esse número, tá? Obrigado, Jailson, pela menção. A previsão orçamentária do São Paulo para 2025. Na semana passada, eu estava contando para vocês sobre os 191 milhões de reais de prejuízo do São Paulo, né? Deixa eu ver se eu consigo também descobrir, porque essa pessoa tinha me mandado uns relatórios, e aí tinha algumas informações importantes. Ó, prejuízo de 100, bem provável que ultrapasse os 220, endividamento. Eu tô atrás aqui, tá? Assim que eu conseguir, eu já conto para vocês também, tá bom? Deixa eu agradecer aqui a minha fonte, que está me ajudando nessa parada por aqui. Boa noite, Nicola. Novidades do Luciano. Luciano, no caso, né? Cara, o Luciano, ele é assim, o Luciano gosta de estar nos holofotes, né? Para mim, quando ele declarou, quando perguntado se ficaria pro ano que vem, ele disse que não sabe, para mim ele quis causar. Porque o São Paulo assegura que não tem proposta nem sondagem pelo Luciano. Cara cujo contrato é longo, cara que é adorado pelo torcedor. Eu acho que ele faz mais para chamar atenção, para que o torcedor do São Paulo se mobilize, para que ele não saia, porque não há absolutamente nada. Chegaram a falar que ele poderia ir para o Cruzeiro. Eu liguei para o Matos e liguei para o Rui Costa, ambos descartaram, tá? Ó, a pessoa com quem estou conversando aqui sobre o orçamento do São Paulo, eu perguntei se a pessoa sabe quanto é que o São Paulo arrecadou ao longo de 2024. O São Paulo não colocou o total de receitas consolidado, eu vou pegar por unidade de negócio. A questão é que talvez falte alguma coisa de qualquer maneira, mesmo que falte algo, deve ser bem próximo do real total. Estou agradecendo aqui e aguardando, tá? Sabe explicar quanto dinheiro o São Paulo vai pagar de dívidas em 2025? Se o São Paulo vai gastar 350 milhões no máximo, todo o restante vai para pagamento de débitos? Essa é a ideia, Jailson, essa é a ideia. Só para vocês entenderem, o São Paulo, ele aderiu a um FDIC, que é um fundo, que vai captar no mercado cerca de 240 milhões de reais.
para que ele pudesse aderir a esse fundo e captar esse dinheiro, ele se viu obrigado a aceitar uma série de exigências do ponto de vista de regulamentação e, mais do que isso, de investimento. Então, o São Paulo pode gastar no máximo com o departamento de futebol, salários e contratações 350 milhões de reais por ano. A estimativa é de que arrecade mais ou menos 700 milhões de reais. 750, no máximo 800. O restante vai ser todo utilizado com pagamento de dívidas. E aí, Jailson, tem até uma informação importante que eu ainda não contei em nenhum vídeo. Hoje o São Paulo gasta por ano 100 milhões de reais com juros da dívida. O que significa isso? É aquela grana que você paga e não diminui em nada a sua dívida. Ela só não aumenta, tá? É muito louco isso, né? Se o São Paulo rasga, joga pelo ralo 100 milhões de reais por ano. A estimativa é de que com todas essas evoluções, com esse acordo de FDIC, gastando menos, o São Paulo seja capaz de quitar 30 milhões de reais desses 100 milhões. Então, o São Paulo passaria a ter 70 milhões de reais por ano de pagamento de juros da dívida. Ah, Nicola, mas 30 milhões é pouco. Pô, 30 milhões equivalem a 2 meses da folha, a quase 2 meses da folha salarial do São Paulo, tá? Gustavo Felipe e Eison Guzmán, plano B do São Paulo, caso o Oscar não venha. Gustavo, deixa eu trazer 2 informações. Primeiro, é o presidente Júlio Casares quem está negociando com o Oscar e com o Juliano Bertolucci, tá? O presidente tem uma relação de amizade com o Oscar e é muito próximo do Bertolucci, ele tomou para si essa negociação. Não dá para dizer que há otimismo, não dá para dizer que o negócio vai fechar, mas as tratativas existem. A gente está contando há alguns dias que o Luciano Acosta, que é um meio atacante argentino, que estava no FC Cincinnati, interessava ao São Paulo. Ele está livre, deixou o Cincinnati, o problema é que ele ganhava 2 milhões de reais por mês livres de impostos, não, livres não, ele ganhava 2 milhões de reais por mês nos Estados Unidos, e ele quer continuar com um patamar financeiro desse tamanho, já dá para descartar que ele vai ser contratado pelo São Paulo. Sobre o Eison Guzmán, esse nome agrada especialmente ao Rui Costa. O Rui é o cara no São Paulo, entre os diretores de mais relevância, que mais acompanha futebol na América que mais acompanha futebol internacional. E eu posso dizer que o Rui gosta bastante do Guzmán, mas eu não tenho nenhuma informação de que existe negociação, tá? O Max Fraga quer saber sobre a Arboleda no Cruzeiro. Deixa eu explicar como é que essa história de Arboleda no Cruzeiro surgiu. Tem alguém que já trabalhou no São Paulo, que hoje não trabalha mais, é uma pessoa do mercado, mas com ótimas relações com pessoas do São Paulo. E ela me procurou ontem para falar, Nicola, tá um zoom forte de que o Arboleda já tem um acordo fechado com o Cruzeiro. O que falta agora só um acordo entre São Paulo e Cruzeiro. Assim que a pessoa me contou essa história, eu comecei a lembrar que o Arboleda, depois da renovação do contrato, passou a ter um custo alto para o São Paulo. O Arboleda ganha 500 mil reais por mês de salário e mais ou menos 300 mil mensais de dívida. O Arboleda, eu contei para vocês lá atrás, inclusive o Arboleda ficou bravinho, que o Arboleda tinha mais de 5 milhões de reais em dívidas no mercado, com todo mundo que você possa imaginar, com empresários, com ex-empresários, com gente da noite. É um cara que ganha 500 mil reais por mês, ganhava 400, agora ganha 500 mil por mês e está super quebrado. Imagina quando esse cara parar de jogar. E aí o São Paulo aceitou pagar 500 mil por mês de salário e acertar essa dívida que o Arboleda tem no mercado com parcelas de 300 mil por mês. E é o São Paulo quem paga os credores, para que o Arboleda não corra o risco de ficar com dinheiro em vez de pagar dívida, tá? Então o Arboleda passou a ter um custo caro. De qualquer forma, liguei para uma pessoa do São Paulo e também para uma pessoa do Cruzeiro, eu já até falei o nome das duas no início da live. Essa pessoa do São Paulo falou que não há sondagem nem proposta do Cruzeiro por nenhum jogador do São Paulo. E a pessoa do Cruzeiro com quem conversei afirmou que o Arboleda foi oferecido não pelo São Paulo, mas por um intermediário e o Cruzeiro descartou. Então, o que eu consegui apurar de que não há nada, tá? O Alan Santana, segundo o Belmonte, o Wendel só vem se for de graça. Resumindo, não vem. É isso mesmo. É basicamente isso que eu ouvi do Rui Costa. Mas não é tão impossível assim, porque o Wendel tem contrato com o Porto até junho, mas está completamente fora dos planos. E é um cara que custa mais ou menos 1 milhão de reais por mês. A lógica do São Paulo é assim: ou eu gasto para rescindir o contrato com o Porto, eu pago uma compensação ao Porto, e aí só pago o salário para o Wendel, ou eu pago para o Wendel um salário mais luva por não ter pago uma compensação financeira ao Porto, tá? Então essa é a equação. Existe otimismo de que esse negócio vai acontecer, embora nos últimos dias o Corinthians tenha tentado atravessar. Hoje à tarde eu estava conversando com uma pessoa do São Paulo, ela tinha me ligado para explicar sobre o Rian Francisco, e quem está desde o começo da live vai lembrar que eu já falei disso, mas eu vou usar só essa explicação para avançar.
O São Paulo tem 80% dos direitos econômicos do Rian Francisco e não 90%, como essa fonte do São Paulo havia me confirmado. Mas aí eu já aproveitei que ela me ligou para falar, e aí, como é que tá a situação do Zubeldia? Tem alguma chance de cair? Aí a pessoa falou, Nicola, só se o Zubeldia for muito maluco nas próximas entrevistas, na do último jogo e nas férias. Porque todo o planejamento está sendo feito pelo São Paulo com o Zubeldia no comando, tá? Então, o Zubeldia ele precisava dar uma de muito louco para perder esse cargo, tá bom? Varanda Futebol Debate exclusivo. Santos negocia com o atacante Luciano do São Paulo. O jogador tem contrato com o São Paulo até 2026 e existe otimismo pelo desfecho da negociação. Cara, acho muito difícil que o Luciano troque o São Paulo pelo Santos. Eu vou explicar os motivos. O Luciano tem muito moral com o torcedor de São Paulo, muito mesmo. E ele vai abrir mão de um lugar onde ele é, não sei se dá para chamar de ídolo, mas onde ele tem muito moral e onde ele é titular para ir jogar num outro clube que, por exemplo, não está na Libertadores da América. Vou até mandar mensagem para o Marcelo Teixeira para ver se a gente consegue avançar alguma coisa nessa história, tá? Deixa eu mandar mensagem para o presidente Marcelo Teixeira. Luciano do São Paulo, perto do Santos. Cada dia os caras também põem um, né? Outro dia colocaram o Rony, enfim. É bom sempre a gente dar uma checada. Complementando, Crespo também seria uma boa. O Crespo já conhece o futebol brasileiro, embora a passagem dele tenha sido um pouco mais distante, esteve no São Paulo. Cara, o torcedor do São Paulo, Henrique, gosta bastante do Crespo, mas aqueles que trabalharam com o Crespo no dia a dia, isso é uma informação de bastidor. Essas pessoas com quem eu conversei dizem que o trabalho dele é só razoável, que ele até tem uma boa comissão técnica, mas é um cara que não está muito, ou não estava, pelo menos enquanto passou pelo São Paulo, tão preparado para fazer bons treinos, para resolver problemas no jogo, enfim. Essa foi a avaliação. Ele foi trabalhar no Al Ain, dos Emirados Árabes, e com um time de muito menos investimento, foi campeão da Champions Asiática na temporada passada, batendo o Al Hilal e também o Al Nassr, de muito mais grana, tá? O PH28 quer saber sobre Rafinha Alcântara no São Paulo. Cara, o Rafinha tá desesperado para voltar a jogar. Ele e o irmão dele estavam desempregados, o irmão já se aposentou. E o Rafinha não consegue jogar desde que deixou o Qatar no fim do ano passado. O objetivo do Rafinha era jogar no Flamengo. Se ofereceu diversas vezes e não conseguiu emplacar. Mas, vamos tentar descobrir com uma pessoa do São Paulo? Não custa nada, né? Quer ver, ó? Boa noite. Sabe se Rafinha Alcântara negocia com o São Paulo? Vamos ver. O Naric, estava meio sumido o Naric. Venderia Luciano, Galopo, Nestor, Rato, Luiz Gustavo, Rafinha, Wellington, Luan e Eric. Traria Oscar e Evander. Cara, o Evander tá arrebentando na Major League. Wendel, Rafinha Alcântara e Antony. Timaço. O Antony é quase impossível, né? O cara que custou 100 milhões de euros ao Manchester United, os caras vão tentar encontrar alguém, talvez para emprestá-lo, mas alguém que depois possa comprá-lo. Dos que você citou, Luciano 500 mil, Galopo deve custar na casa dos 350, o Nestor mais na casa dos 300, o Rato na casa dos 300, o Luiz Gustavo 700, Rafinha 400, o Wellington ganha hoje 60 pau, o Luan deve ganhar uns 120, 130, e o Eric não mais do que 200 mil. Você já consegue uma economia considerável com a saída de todos esses caras, tá? Só sobre Rafinha e Luiz Gustavo, o Rafinha vai renovar até o fim do Campeonato Paulista e o Luiz Gustavo, ao que tudo indica, vai renovar até o fim da próxima temporada. Quero a sua opinião aí nos comentários sobre saída e chegadas no São Paulo, né? Tem se falado muito aí da saída de Luciano para o Cruzeiro. Já foi dito que não tem especulação nenhuma, não tem nada conversado sobre Luciano sair. Agora se fala muito sobre a Arboleda ser aí oferecida ao Cruzeiro, né? A Arboleda que tem um salário altíssimo no São Paulo e nos últimos jogos foi reserva, né? O Zubeldia deixou o cara na reserva e tem se falado muito aí na saída do jogador. Possível interessado é o Cruzeiro, agora Luciano, né? Que já foi especulado no Cruzeiro, agora aparece aí informações de que o Santos também estaria interessado na contratação do jogador.
Peço sua opinião nos comentários, que você se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí para mais amados tricolor paulista. Muito obrigado você que já é inscrito, e se não é inscrito, se inscreve aí, dá aquela moral pra gente. Valeu!